Olá a todos, hoje mais um texto do livro 50 lições que podem mudar a sua vida. Começamos a fazer isso na quarentena e hoje cada um tem seu tempo de despertar. É o nosso capítulo escolhido, né? Cada um tem seu tempo, a lampoleta aqui, ó. Cada um tem seu tempo de despertar. E aí, né? Porque a quarentena agora a gente está convivendo muito efusivamente com as pessoas e às vezes a gente quer que elas executem determinadas tarefas ou façam determinadas coisas que estão além ou aquém do tempo delas e é importante que nós escutemos. Bom, vamos lá, vamos ao texto, né? Uma pessoa procura o tio Tonho para falar do pai. Aí diz o seguinte: tio Tonho, meu pai não tem jeito. Aí o tio Tonho, né? Cara de uma sabedoria incrível, né? No método socrático, fala assim: como assim? Aí o homem explica: o meu pai, o homem é turrão, tio Tonho. É tão turrão que parece uma mula. Aí o tio Tonho fala: a mula tem predicados fantásticos, né? Se a gente parar, a mula é um animal extremamente perspicaz, inteligente para a sua espécie, né? Ele fala: tio Tonho, o que é isso? Aí o tio Tonho começa as suas explanações. Ele fala assim: brincadeira, meu jovem. Cada um tem seu momento de despertar. Não podemos e não devemos exigir algo que vá além das condições e expectativas do outro. Olha que trecho sensacional. Não podemos, não devemos exigir algo que vá além das condições. Eu não consigo subir num determinado patamar porque eu não tenho uma escada, não tenho condição, eu não tenho condição física. Exigir que uma pessoa ande se ela está adoecida, ou corra, ou coma determinada coisa, se ela é diabética, eu tenho que tomar cuidado com o que eu exijo das condições da pessoa. E não só condição, né? Expectativa. E aí eu tenho que compreender quais são as expectativas do outro, o que o outro quer da vida, o que ele espera do acontecimento. Às vezes o que é bom para mim, por exemplo, eu quero ver um filme que eu acho maravilhoso, que para mim traz uma mensagem muito grande, e o outro não acha, não quer ver, ou até viu e não tem a mesma percepção que você. Enfim, a gente precisa entender as expectativas do outro também. Até a gente já indica um livro muito legal do Dr. Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Vale muito para a gente entender que às vezes a gente não está falando a mesma linguagem. Sobretudo nessa época de isolamento, de quarentena, é interessante que a gente entenda um pouco as expectativas do outro. Aí o tio Tonho fala: há o momento do clique, onde a maturidade oferece a cada um nova perspectiva em relação à vida, aos problemas e soluções. Ou seja, cada um tem o seu tempo, né? É como se fosse um brotinho lá que vai crescendo, a gente vai colocando alguma coisa para que ele cresça com firmeza, mas a gente não tem condição de fazer que um dia, do dia para a noite, seja uma árvore frondosa. Não há como isso acontecer. Por isso que a gente tem que investir muito na expectativa, no método socrático, de acreditar que as pessoas, através de perguntas que fazemos, as respostas nasçam e brotam dentro delas mesmas. Aí o rapaz fala pro tio Tonho, né? Mas o homem, ele está se referindo ao pai aqui, mas o homem não evolui, tio Tonho. Aí o tio Tonho fala: menino, vivemos em constante evolução. Nosso olhar é lapidado pelas arestas do destino e toda oportunidade nos engrossa a casca. Eu gosto muito dessa expressão, porque às vezes a gente vive uma situação que não queríamos viver, mas ela engrossa a nossa casca. Faz com que nós tenhamos mais firmeza para lidar com as tempestades e intempéries que a vida há de proporcionar. Vem as intempéries, a gente está com a casca engrossada, está mais escudado, tem mais escudo para enfrentar, está mais forte, né? Tomou canja de galinha da avó, da mãe, aquela canjinha que reforça, né? Uma grande âncora essa que eu falei agora. Então ele fala: nós somos lapidados pelas arestas do destino e de toda oportunidade sem exceção nos engrossa a casca. Somos experimentados por dezenas de amanheceres. É o dom da vida, né? Cada dia um dia de renovação. Somos experimentados por centenas de amanheceres. Olha que legal.
No final do percurso, as grandes dificuldades não passam de um passageiro cisco no olhar. Você talvez esteja lembrando de uma coisa que você deu muito valor lá no passado e que hoje você fala, caramba, aquilo é tão pequeno. Por isso que é importante a gente usar algumas técnicas, aqui eu falo algumas, da desfocagem, a gente vai falar sobre regulagem do foco em outro capítulo, mas vivermos mais presentes, acreditando que tudo acontece com algum sentido, não é esperar sentado acontecer, não é se movimentar, mas entender os acontecimentos e tocar em frente. Interessante, ele pergunta ao tio Tonho, o que eu posso fazer então? Ele lembra que ele está lidando com o pai que ele chama de mula? Aí o tio Tonho fala, somos como margens de um rio para as pessoas à nossa volta. Olha que pensamento, hein? Somos como margens de um rio para as pessoas à nossa volta. É necessário respeitar o tempo de cada um. Podemos até, como margens, acompanhá-los. Mas o que acontece dentro do rio, não temos condições de determinar. Compreender e seguir, já disse o poeta, é o melhor caminho. Agradeço, tio Tonho, de verdade. Aí o tio Tonho fala para ele, olha como é que ele termina. Fique em paz e exercite a empatia, que é estar no lugar do outro, e tolerância. Empatia para tentar ver com os olhos do Pai. Quais são as raízes do sofrimento e dessa conformação do Pai. E a tolerância. Tolerância para poder não absorver aquilo como uma verdade única. Nós não temos, nossas verdades não são absolutas, são relativas. Às vezes você acha que uma coisa é aquilo, depois de anos você fala, pô, não era bem assim, eu tinha um pensamento equivocado. E aí nós vamos melhorar a quantidade de tempo que a gente tem com as pessoas, tempo de qualidade, principalmente no momento de isolamento, em que os nossos abraços foram deixados de lado, mas por outro lado a união é o tempo inteiro. Ou seja, tinha muito abraço falso também, né? Agora não tem mais espaço para falsidade. Os cotovelos estão se esbarrando pela casa. Então é momento de nós refletirmos em relação a sermos empáticos, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, termos uma convivência melhor e entender como funciona o processo de convivência para que nós melhoremos isso. Lembra? Margens do rio, destino, engrossar a casca, tudo isso pode fazer com que você compreenda um pouco mais as pessoas, principalmente com mais tolerância. E assim nós finalizamos mais um capítulo, mais um texto, na verdade, de 50 lições que podem mudar a sua vida. Até a próxima!